Parece que é o primeiro dia que eu estou pregando aqui. Ainda mais com a câmera aqui à frente, né, irmãos? Novidade para mim aqui. Mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos, poder compartilhar um trecho das Escrituras com os irmãos nessa noite. Trago um abraço dos nossos irmãos, da nossa igreja lá em Chivagerbe. E antes da gente entrar na palavra do Senhor, faz algum tempo, irmãos, que eu não desço mais naquela região do centro ali, onde fica o terminal. Mas provavelmente os irmãos já devem ter passado pelo terminal, seja de ônibus, né, de circular, ou seja a pé, né, fazendo alguma compra ali. Eu não sei quantas vezes os irmãos perceberam que ali fica uma pessoa com uma Bíblia aberta, pregando o Evangelho. Na verdade, nem sei se é o Evangelho, né, na simplicidade do Evangelho, mas com a palavra de Deus aberta, e eu confesso aos irmãos que a última vez que eu passei ali, os meus olhos rapidamente correram para aquela pessoa, fiquei tentando entender um pouco o que ele estava dizendo e a conexão das coisas, porque ele falava muito sobre Apocalipse, coisas que a maioria das pessoas ali em volta jamais, assim, enquanto não entregasse o coração a Cristo, compreenderiam. E eu fiquei pensando em diversas situações que as pessoas poderiam pensar a respeito daquele homem. Alguns provavelmente chamando aquele homem na sua cabeça de louco, uma pessoa desequilibrada, né? Uma pessoa que não estava ali falando coisa com coisa, uma pessoa engraçada, né? Falando coisas engraçadas. Para outros um pouco mais severos na crítica, um homem ridículo, um crente ridículo, perdendo seu tempo, falando para um monte de pessoas que nem sequer estão dando atenção para ele, mas provavelmente alguns também, mesmo avaliando um contexto de repente errado, de uma forma, de uma abordagem errada, mas pensando numa certa coragem daquele homem. Mas, na verdade, meus irmãos, o que mais me chamou a atenção na última vez que eu olhei para esse homem, não foi a sua mensagem, não foi a sua pregação, não foi as suas reações, mas foi a reação da multidão em volta. Eu olhava para o rosto daquelas pessoas e eu pensava assim, quanto deserto. Talvez reações semelhantes, irmãos, que poderiam ser encontradas, por que não em alguns corações agora aqui nessa noite. Pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, pessoas que já estão ouvindo a palavra de Deus há algum tempo, pessoas que já estão acostumadas a ouvir a palavra de Deus há algum tempo, mas que hoje os seus corações estão em um certo tipo de deserto. E quando eu passava e olhando para aquelas pessoas ali em volta daquele homem pregando, eu pensei o seguinte, quem será a voz bíblica de Deus para essas pessoas? Quem serão aqueles que serão usados pelo Senhor para alcançar aquele deserto? Não seríamos nós, irmãos? Nos dias de Jesus, Deus usou a voz de um homem. Na verdade, nos dias que antecederam a chegada de Jesus, Deus usou a voz de um homem. Nós vamos olhar para a vida de João Batista nessa noite. E baseado nisso, eu queria, por favor, pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em João, capítulo 1, dos versos 19 ao 25. João, capítulo 1, dos versos 19 ao 25. João 1, 19 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos.
Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Irmãos, vamos até o 28. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, irmãos? Santo e amado Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra e, ao mesmo tempo, Deus, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos ilumine, Deus, para que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas, Deus. Fala conosco nessa noite, esse é o nosso desejo, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus ele ainda não tinha aparecido publicamente aqui nesse encontro desses enviados dos fariseus até João Batista, mas a vinda do Messias era uma mensagem muito comum nesses dias. Uma mensagem que era anunciada constantemente no templo, pregada por diversas pessoas que vinham em nome de Deus, né? Como os irmãos conhecem um pouquinho do contexto aqui, antes de chegarmos a João Batista, haviam 400 anos se estabelecido um silêncio da parte de Deus para com o povo, um silêncio profético. Deus não estava falando com o povo, não estava levantando homens para pregar à nação. E nós sabemos que, em decorrência disso, Israel entra num caos espiritual. Um caos que ia dominando, ou na realidade, esse caos criou partidos religiosos, políticos, e que estava escravizando cada vez mais o povo de Deus com mentiras, em nome de um evangelho que não era o evangelho. Davizão, pede para o pessoal entrar, por favor. Meus irmãos, eis que surge então um homem que pregava a salvação pelo arrependimento dos pecados e que insistia que os homens voltassem os seus corações para Deus. Esse era João Batista. Em meio a tantas mensagens, em meio a tantos novos evangelhos, surge um homem que prega então a salvação pelo arrependimento dos pecados. Mas quem era João Batista? Da onde havia surgido esse homem? Irmãos, a Bíblia ela dá vários textos para a gente, relatando um pouco a respeito das características de João Batista. João Batista era filho do sacerdote Zacarias com Isabel. Os irmãos conhecem um pouco da história. Isabel era prima de Maria, que havia recebido da parte de Deus a dádiva de ter um filho, uma vez que Isabel era estéril e uma pessoa já de idade avançada. Isso, os irmãos, têm como base, não está aí não, Filipinho, em Lucas capítulo 1, versículo 7. Mas no versículo 6, por favor, Felipe, a Bíblia apresenta esse casal como justos aos olhos de Deus. Um casal que obedecia de modo irrepreensível ao Senhor e obedeciam todos os mandamentos e preceitos da palavra de Deus. Deus não estava apenas cumprindo o propósito, meus irmãos, com a humanidade de uma forma geral, mas também satisfazendo os desejos do coração dos fiéis. A Bíblia apresenta João Batista para a gente como filho de sacerdote,
uma criança desde pequena, ensinada a respeito da palavra de Deus e tendo o testemunho dos seus pais daquilo que eles haviam experimentado de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. A Bíblia diz para a gente também em Lucas, capítulo 1, verso 16 e 17, que o nascimento de João Batista havia sido predito, anunciado por um anjo. Olha lá que interessante esse texto, irmãos. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor desde antes do seu nascimento. E irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse, meus irmãos, era João Batista, filho de Zacarias. Observa ainda João capítulo 1, versículo 7 e 8, diz que ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. E é interessante, meus irmãos, que conforme nós vamos olhando para os textos das Escrituras que se referem a João Batista, a gente começa a perceber, conforme o crescimento, o amadurecimento desse homem, a Bíblia relata a sua consciência diante do papel dele, da sua responsabilidade como servo diante da humanidade, diante do Messias. Versículo 15, a parte B, diz o seguinte: este é aquele de quem falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia qual era o seu lugar. João Batista sabia qual era a sua função. Esses textos todos nos mostram que João Batista não tinha a intenção de usurpar a posição do Messias. O intuito dele era o servir, irmãos. Eu fui para o dicionário Aurélio para pensar um pouquinho a respeito dessa palavra usurpar. Ela tem um significado interessante, irmãos. A ideia de apoderar-se, apossar-se por força ou por fraude de algo, de nome de alguém, da vida de outro. Exercer indevidamente uma função, um título, um nome. A ideia popular de usurpar, tomar a coroa do rei, era a ideia popular da época. O intuito de João Batista não era esse. Era de se apresentar como aquele que veio para servir, para preparar o caminho para que a luz chegasse. Agora, meus irmãos, contrário a essa postura tão fantástica de João Batista, me vem à mente os dias que nós vivemos. Quantos hoje, no meio do povo de Deus, têm se auto-intitulado, se apresentando para a igreja de Cristo como servos fiéis, têm se auto-intitulado profetas do Senhor. Mas os irmãos não pensem que o desejo desses homens é de servir a Cristo Jesus, mas usurpar a glória e a autoridade do Filho de Deus. Buscam poder, popularidade, títulos que não os colocam na condição de servos, mas os coroam como reis. Se autopromovem, requerendo para si submissão e devoção das ovelhas que pertencem unicamente ao Senhor. Satisfazendo com popularidade humana, irmãos, insuflando cada vez mais os seus egos, se sentem e produzem na igreja de que a sua figura é necessária, insubstituível, e que tem poder de conduzi-los ao céu,
E aceitam bajulação, adoração, cultos ao seu nome. Os irmãos podem estar pensando, pastor, não é possível que existam líderes, pastores, enfim, pessoas que estão à frente do rebanho do Senhor, que se prezam essa situação. Se eu não me recordo, eu já ouvi o pastor Elcio comentando isso com os irmãos. Já existe uma igreja aqui em São Paulo, né, que os relatos é de que após o culto, o pastor, a pastora vai ali à frente do povo, levanta ali um pouco a sua calça, tira o seu sapato e o povo passa beijando os seus pés. Provavelmente, irmãos, muitos usavam esses mesmos artifícios nos dias de Jesus, se colocando na condição daqueles que poderiam abrir as portas do céu ou trazer condenação ao inferno. Triste realidade, meus irmãos, que vivemos hoje e que era a mesma realidade nos dias de Jesus. Mas o testemunho de João Batista, eu queria que os irmãos observassem que era um testemunho diferente. Ao ponto de chamar a atenção de um grupo de judeus que estavam lá em Jerusalém. Ao ponto desses homens se incomodarem de tal forma que juntaram alguns dos seus sacerdotes, montaram uma comitiva dentre eles e os enviaram até João, que estava no Jordão, para tentar ouvir e identificar que diferente mensagem era essa que João pregava. O texto, meus irmãos, na realidade, não nos sugere um grupo de religiosos aqui tentando fazer algum tipo de pegadinha com João Batista nesse momento. Havia nesses dias, como eu disse aos irmãos, uma grande expectativa na vinda do Messias. Uma expectativa generalizada dos judeus, esperando aquele que Deus havia prometido que os libertaria da opressão dos impérios humanos. Então surge João Batista. Mensagem diferente. Que trazia sinais de autoridade como os profetas antigos, que há 400 anos não se ouvia falar na história de Israel. E não apenas isso, irmãos, mas muitos estavam se convertendo, tornando-se seus seguidores por causa da mensagem que João Batista pregava. E quando eu estava lendo um pouco a respeito disso, meus irmãos, eu pensei, puxa vida, é esse o tipo de diferença que eu e você deveríamos fazer todos os dias. Porque olhando para João Batista aqui, uma característica forte é que o servo de Cristo deve despertar nas pessoas à sua volta a mesma mescla que foi despertada aqui por João Batista. Uma mescla de incômodo com interesse no que ele tem de diferente. Essas são as características que eu e você deveríamos estar despertando no nosso ambiente de trabalho, no meio da nossa família, as pessoas ao mesmo tempo se incomodando conosco, mas completamente atraídas por aquilo que falamos, porque é diferente de tudo aquilo que elas têm ouvido aí fora a respeito do Evangelho. Mas como é triste vermos crentes, irmãos, que embora até falem, não demonstram a diferença de um evangelho verdadeiro nas suas vidas. Carregam as mensagens, ou carregam a mensagem nos lábios, mas suas atitudes não acompanham as suas palavras. Inclusive o mundo os aceita, porque não se veem tão diferentes daquele que se apresenta como o seguidor de Jesus. Mas eu queria voltar para o texto com os irmãos. Quando essa comitiva chega até João Batista, e João Batista, aparentemente, o texto nos diz aqui que os recebe tranquilamente, eles começam a questionar João Batista a respeito de quem ele era, e rapidamente João Batista diz assim, olha, eu não sou o Cristo.
Está aí no versículo 20. Eu não salvo ninguém. Não tenho poder de perdão de pecados. Não posso conduzir nenhum de vocês aos céus. Eu não sou o Cristo. Provavelmente, irmãos, muitos estavam confundindo João Batista com o Messias. E o texto nos diz que ele confessou rapidamente e não negou a sua condição de servo. Isso é interessante, irmãos, porque traz para a gente a ideia de que nos é necessário rejeitar qualquer semelhança, qualquer questão que possa surgir na mente daquele que ainda não teve o encontro com Cristo Jesus, que nós somos o caminho que os levará aos céus. As pessoas não podem apoiar a sua salvação em nós. As pessoas não podem depositar suas vidas nas nossas mãos. Porque nós não somos o Messias, o Cristo de Deus. A cegueira do homem, meus irmãos, levou então esses homens a buscar qualquer tipo, qualquer resposta que pudesse trazer para eles algo que saciasse espiritualmente os seus corações. Então, rapidamente, começam numa sequência tentar atribuir uma certa divindade a João Batista. Isso acontece conosco, rapidamente juntamos para nós mestres quase deuses e passamos a adorá-los. Uma vez exterminada qualquer identificação, meus irmãos, o versículo 21 mostra para a gente que os questionamentos continuaram. Tá, você não é Cristo, então nos responde. Quem é você, Elias? Não é possível. Porque as palavras que saem dos seus lábios são poderosas. Se ele não era o Cristo, ele precisava ser alguém tão poderoso do Antigo Testamento que o povo tinha expectativa da sua aparição no fim dos tempos. Quantos poderosos têm surgido nos nossos dias também, irmãos? O povo estava na expectativa da vinda de Elias, de um homem poderoso como Elias. Quer ver só? Marcos, versículo 1, verso 16, por favor, Felipinho, mostra algumas características de João Batista com Elias e que talvez pudesse ter confundido um pouco o povo. O texto diz que as vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia cinto de couro. E nós encontramos a base em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, por favor, Felipe está aí também, se referindo a Elias, que dizia que ele era homem vestido de pelos, com lombos cingidos, com um cinto de couro. Então o povo queria tanto a vinda do Messias, tanto a vinda do Cristo, que estavam tentando achar o Cristo em qualquer lugar. Ou pelo menos alguém que tivesse autoridade divina para exercer essa autoridade sobre eles. Eu só queria lembrar os irmãos que o povo estava necessitado de Deus. E talvez seja por isso, talvez não, e é por isso, que muitos estão sendo enganados lá fora. Porque necessitam de Deus. Muitos querem conhecer Jesus Cristo. Temos tamanha, irmãos, dificuldade de enxergar Deus, que a luta do nosso coração é tentar paganizar nossa fé, depositando o nosso coração na primeira resposta que vem. Na primeira pessoa que nos dá um pouquinho mais de atenção. A gente paganiza Deus e você pode pensar, não, pastor, eu já estou livre disso porque eu idolatrava quando eu não conhecia Jesus Cristo. Irmãos, quantos objetos de culto nós insistimos em manter guardado nos nossos corações? Ou qualquer outra coisa que a gente possa colocar entre nós e o Senhor. Agora eu pergunto aos irmãos,
Qualquer pessoa não poderia imitar as roupas de Elias? Qualquer um que conhecesse um pouquinho mais o Antigo Testamento poderia usar as mesmas frases de Elias. E poderia, de repente, usar com um tom um pouco mais impositivo e talvez com uma certa autoridade humana, requerer para si o mesmo tipo de pregação, né, confrontativa de Elias. Isso não ocorre hoje, irmãos? O fato de se vestir como, de falar como, ou de falar até em nome de, não significa que essas pessoas vêm de Deus. Popularidade, CDs vendidos, igrejas superlotadas, títulos adquiridos por autopromoção, não tornam um homem de Deus. Os irmãos estão prestando bastante atenção nisso? Popularidade, nossa! Todo mundo da cidade vai lá. CDs vendidos, nossa, mas me dá um arrepio quando eu ouço a pessoa cantar, que ele, olha, é como um anjo do céu cantando. Irmãos, nunca vi um anjo cantar. Quando os irmãos ouvirem, por favor, gravem para a gente poder. Aquelas mega igrejas superlotadas com evangelho que não é evangelho, títulos adquiridos por esforço próprio, autopromoção, não tornam um homem de Deus. Mas serviço, submissão e vida íntima com Deus e com a sua palavra produz tamanha santificação que esse homem deseja honrar a Deus com a sua vida e com o seu ministério. Quer saber se um homem fala da parte de Deus? Observa com que autoridade ele prega. Mas isso deve acompanhar a sua vida depois que ele prega. O homem, ele é apenas o servo, o vaso, um instrumento. E o nosso texto diz: a vós. É óbvio que no versículo 21, parte B, João responde negativamente: não sou o Cristo, ou não sou Elias. Então agora o povo ainda preocupado, tentando achar algum tipo de divindade. Não, mas espera aí, tudo bem, não é o Messias, não é Elias, então você é o profeta. João, meus irmãos, tendo intimidade com o pensar bíblico e o pensar judaico da época, ele sabia que o povo estava se referindo a um texto lá de Deuteronômio, que Deus havia dado para Moisés. Por favor, acompanhem comigo aqui no texto. O texto está lá em Deuteronômio 18, 15 a 19. O Senhor, o seu Deus, Deus dizendo para Moisés: levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Perdão, Moisés falando ao povo, perdão. Deus tinha falado ao coração de Moisés e Moisés estava falando ao povo. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniam, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, Moisés. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Meus irmãos, esse texto ele vem falando a respeito de um outro homem que seria levantado entre o povo de Deus e que eles deveriam ouvi-lo. Óbvio que nós temos ao longo da história judaica, aqui, ao longo da palavra de Deus, grandes homens com autoridade e poder, mas fica óbvio que é Cristo Jesus. O que viria para salvar
para restaurar, para conduzir o povo ao céu? Cristo Jesus. Hoje é assim, meus irmãos. O homem que fala da parte de Deus deve falar daquilo que já foi revelado. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 diz: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Os irmãos estão percebendo a seriedade que nós estamos falando aqui, irmãos? Porque nós estamos vivendo isso nos nossos dias. E agora eu queria chamar a atenção dos irmãos. Se os irmãos acharam que essa mensagem era exclusivamente para líderes e pastores, somos nós os sacerdotes de Deus, a voz que deve clamar no deserto. E quantas vezes nós transferimos responsabilidades para aqueles servos como nós, que Deus colocou à frente para nos conduzir nessa preciosidade de missão que o Senhor confiou a cada um de nós. E João, óbvio, não usurpando a condição de um profeta, ele nega ser esse tal homem. Então eles questionam: quem é você? Dá-nos uma resposta para que a gente leve essa resposta àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Os irmãos estão percebendo nessa frase aqui desses sacerdotes a frustração humana em não identificar a figura escatológica e divina ali em João Batista? Não, você tem que me dar alguma resposta agora. Você é a resposta para as minhas angústias. Porque se você não estiver junto comigo, eu vou me perder, eu não vou me salvar. Essa era a oportunidade que João estava esperando, irmãos, porque isso conduziria a realizar o seu ministério. Qual era o ministério de João, irmãos? Testemunhar do Cristo que ele amava e servia. Então João ele cita um texto do livro de Isaías, que se encontra em Isaías 43, irmãos. Tá aí, o texto está aí na sua Bíblia, mas está aqui também. Eu coloquei aqui, que se referia sobre a vinda daquele que predeceria ou predecederia a vinda do Messias. É isso, viria antes. Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Percebem que a gente entende um pouco errado esse texto? João não era a voz que salvava. Mas João era a voz no meio do deserto daquele que vinha para promover salvação. Ele era a voz do que clama. Era o que anunciava o que vinha para salvar os homens do deserto das suas almas. Ele não veio para clamar a Deus em favor dos homens. Ele veio para pregar arrependimento e para preparar o caminho dos corações dos homens para que o Messias pudesse chegar. Conforme a gente vai lendo o texto aqui, a gente percebe os fariseus aqui confusos. Porque não estavam procurando na realidade o Messias, mas estavam preocupados com as ações de João Batista no versículo 24. Não está aí não, Felipe. E João Batista ele responde de forma simples: eu batizo com água. A água salva? A água transforma a vida de vocês, irmãos? É água? Sim ou não, irmãos? Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem.
Ele é aquele que vem depois de mim. E eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. É a Jesus que nós devemos esperar. É a Jesus que nós devemos depositar a nossa vida, a nossa alegria, a nossa esperança. É a Cristo Jesus que nós devemos servir, irmãos. Ele é o único que deve ser adorado, o único que deve ser buscado. E não podemos nos perder nesse sentido, irmãos. Porque isso depende da nossa salvação. Observe o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, tão claro e tão conhecido por nós. Eu sou o caminho. Vamos ler juntos? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. A quem devemos esperar, irmãos? A quem devemos obedecer, irmãos? A quem devemos ouvir, irmãos? A quem devemos servir, irmãos? O autor e consumador da nossa fé. O salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Mas eu queria, antes da gente partir para a conclusão desse texto maravilhoso, eu queria trazer algumas aplicações práticas desse texto para os irmãos. A primeira aplicação prática, não está aí não, Felipe, é que nós precisamos ser usados como a voz de Deus no deserto desse mundo. Isso fica claro no texto, irmãos. Qual é a nossa função se não for essa? Irmãos, por que nós estamos aqui nessa noite? Se não for para honrar, adorar o nosso Deus e nos preparar melhor para sair daqui e continuar o processo de pregação da palavra lá fora. Se não estamos servindo desse jeito, irmãos, não estamos servindo. Precisamos ser usados como a voz de Deus. Deserto de tantas almas lá fora, irmãos. Não provemos salvação. Não provemos. Não temos como convencer ninguém dos seus pecados. Mas Deus nos deu uma ordem de pregar o Evangelho. No finalzinho do Evangelho de Mateus, a toda criatura, irmãos. E eu pergunto, quantas almas você anunciou o Evangelho da salvação nessa última semana apenas? E nós estamos mais uma vez sentados aqui oferecendo o que para o nosso Deus? Somos o Messias, o Cristo? Somos algum profeta? Somos Elias? Deus quer que anunciemos aonde fica a fonte de água viva para aqueles que ainda estão sedentos. Eu gostei demais dessa ilustração aqui, dessa imagem. E eu queria que você, ao olhar para essa imagem, pensasse em uma pessoa que passou na sua semana e que ainda continua lá, esperando que alguém diga para ela onde é a fonte. Segunda aplicação prática do texto, irmãos, é que embora muitos ainda estão no engano, a voz do Senhor é inconfundível para os seus. Os irmãos viram um tempo atrás, acho que 1 mês, 2 meses atrás, um videozinho que correu na internet de um pessoal que estava na beira assim, de uma cerquinha e o povo fazia uns barulhinhos lá, com a boca, assim, um rebanhinho de ovelha. Um monte de gente, um após o outro. Ia ali na cerquinha e tentava chamar a atenção das ovelhas. As ovelhas do outro lado do pasto não vinham. Chegou o pastor delas, só assoviou.
fez um barulhinho com a boca. E todas elas vieram até o pastor. A voz do Senhor é inconfundível, porque o Senhor é único. Mas pastor, tem tantas pessoas aí sendo enganadas. Os que forem do Senhor, Deus os trará para a segurança do seu aprisco, irmãos. Cabe a nós continuarmos o processo de evangelização e pregação da verdade. E se estão confusos, se estamos confusos, talvez porque nunca tal crente tenha realmente entregue o seu coração a Jesus Cristo. Responda para mim no seu coração. Se você morrer agora, ou Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, você tem absoluta certeza que você vai para o céu, porque ouviu a voz do bom pastor e que foi inconfundível para você? Responda no seu coração. Você está confuso? A voz do bom pastor é inconfundível. Há muitas vozes aí que tentam nos atrapalhar, que tentam nos distrair. Mas o que foi alcançado pelo Senhor recebe da parte do próprio Deus capacidade, quebrantamento para identificar o engano e recusar a mentira. João 10, versículo 27, o próprio Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, que diz lá, irmãos, elas me... Isso aqui é doutrina, irmãos. Estamos falando de predestinação, nós estamos falando de eleição, nós estamos falando de segurança de salvação. Estamos falando de amor incondicional. Terceira aplicação prática do nosso texto. Ai dos que adoram a si mesmos, ou a outros que se intitulam os Messias modernos. Embora Jesus seja o único Senhor, irmãos, muitos entre os homens têm se levantado. E alguns, mesmo falando em nome de Deus, sujeitam outros homens à sua adoração própria, como já dissemos. E a Bíblia diz: ai desses. Toda a glória, honra e adoração deve ser dada exclusivamente a Deus, e ai daquele que deseja ocupar o seu lugar. Mas eu queria que os irmãos notassem que aqueles que se deixam enganar também têm responsabilidade nesse processo de mentiras e engano. Porque a Bíblia diz que o crente ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que o capacita. A Bíblia diz que nós temos as Escrituras nas mãos, que é lâmpada para os nossos pés. E fora isso, irmãos, fora Cristo, o Espírito e a Palavra, nós temos toda a criação que nos anuncia quem Deus é e a quem devemos adorar. Como o pastor disse na primeira mensagem dele, ou na segunda, não me recordo, tais homens são indesculpáveis. Romanos, capítulo 1. Quarta e última aplicação desse texto. Irmãos, nós temos que sair daqui com a seguinte ideia. Eu não posso deixar essa pessoa que eu pensei ir lá. Eu não posso passar do lado de uma pessoa assim, carregando 3 baldes de água, e não suprir a necessidade de quem está do meu lado. Devemos aproveitar cada oportunidade para brilhar a luz de Cristo. Cada oportunidade para dar às pessoas à nossa volta a água da fonte da vida. Cada oportunidade para conduzi-las até o caminho que as levará à salvação, que é Cristo Jesus. Como, irmãos? Como fazer isso?
Prega a palavra. Diz Paulo ao jovem Timóteo, no tempo oportuno ou não, mas principalmente, seja diferente. Anuncie o evangelho também com a sua vida. Porque a mensagem que pregamos é uma mensagem diferente. Essa mensagem que salva não precisa pagar. Essa mensagem que salva, ela não precisa das nossas capacidades intelectuais humanas. Ela quer corações, ela alcança corações e os quebranta, e os constrange, conduzindo tais homens até a presença do Senhor. Temos que estar preparados, conforme o próprio Paulo diz a Timóteo, a responder a respeito da nossa fé a qualquer um que nos perguntar. Sabedoria para viver no mundo, irmãos. E não nos corromper com ele. Está aí uma boa mensagem para você anunciar amanhã no teu trabalho, lá na tua faculdade, na tua família. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. Eu estou aqui em nome de alguém. E eu quero anunciar para vocês a respeito do Senhor e Salvador da minha vida. Você tem sido, meu querido irmão, esse tipo de voz no meio de tão grande deserto que se encontra lá fora. E, infelizmente, cada vez mais no meio da igreja. O meu desejo é que saiamos daqui nessa noite um pouco mais despertados para isso. Um pouco mais incomodados com isso. O meu desejo é que saímos daqui nessa noite um pouco mais encorajados a encontrar com essas pessoas durante o meu dia, durante a minha semana e dar a elas uma caneca de água. Temos a responsabilidade de sairmos daqui nessa noite como servos do Senhor, estarmos prontos para realizar o nosso papel, para que se cumpra na nossa vida a vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Vamos orar, irmãos? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Santo e amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que ela é viva, ela é eficaz, Deus. E nós queremos agradecer ao Senhor pelo despertar do Senhor por meio da Tua palavra, a tantas responsabilidades que temos como Tua igreja, Deus. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos escolheu para sermos Teu povo. O Senhor nos escolheu, Senhor Deus, para sermos aqueles que irão anunciar a Tua palavra. E eu peço ao Senhor, Deus, que cumpramos com responsabilidade e eficácia tal função, Deus. Senhor Deus, quantas pessoas ainda passam do nosso lado, sedentas, Deus. Por diversas razões, Deus. Nós permitimos que essas pessoas se vão da nossa vida, Deus, sem anunciarmos o Senhor como a fonte, Deus. Como aquele que pode conduzir o homem para o céu, Deus. Que pode perdoar pecados. Nos perdoa, Deus, quantas vezes tentamos nesse processo também usurpar a sua posição, Deus. Nos ajuda a nos enxergar como vaso, como instrumentos, como servos, Deus. Eu clamo ao Senhor, Deus. Coloca pessoas à nossa volta essa semana, Deus. Na verdade, nos ajuda a enxergar as pessoas que já estão. Peço ao Senhor por isso. Pedimos tanto que o Senhor coloque pessoas na nossa vida, mas elas já estão lá, Deus. Eu peço ao Senhor coragem, comprometimento da nossa parte em anunciar a voz a essas pessoas, Deus.
Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com a tua igreja, Deus. Muito obrigado de poder ser mais uma vez encorajados e ao mesmo tempo admoestados pelo Senhor, Deus. Nos leva em paz, Deus, diante desses desafios e de tantos outros que vão se levantar durante o nosso dia, durante a nossa semana. Nos leva em paz para os nossos lares, Deus. Que tenhamos uma semana de lutas, Deus. Lutas, mas muitas vitórias em nome do Senhor. E que nós estejamos de fato com um pensar, com um falar, com um agir, Deus. Que honre e glorifique o teu nome. Senhor Deus, pedimos ao Senhor por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Que teu Santo Espírito possa falar ao coração deles também por meio da tua palavra. Senhor Deus, clamamos pelos enfermos da nossa igreja. Senhor Deus, por aqueles que ainda necessitam de trabalho, Deus. Por aqueles que estão passando alguma provação, Senhor Deus, alguma luta em seus corações. Clamamos que o Senhor fortaleça a fé daqueles que estão, Senhor Deus, fracos nesse momento, Deus, e mantenha em pé aqueles que estão fortes no Senhor, Deus. Nos leve em segurança para os nossos lares. Esse é o nosso pedido. No nome santo de Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tenham tempo de oração.